Então, ok. Olá, então vamos começar mais uma aula do nosso projeto Imigrantes, né? Da turma online, que a gente traz aí complemento de conteúdos para as avaliações. Então, hoje eu vou começar a falar um pouco mais sobre o direcionamento da prova do Enseja. Eu não sei se todo mundo que está assistindo está para a prova do Enseja, para a prova do Enem, independente de qual prova que seja. Eu estou aqui agora fazendo direcionamentos sobre estudos em língua portuguesa direcionado para o ensino médio brasileiro, tá? Então, tanto a prova do Enseja, a prova do Enem, ou qualquer outra avaliação oficial do governo, como tem o CELP também, que é uma outra avaliação para a questão de validação de proficiência na língua portuguesa, todas essas provas são elaboradas pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira, né? Esse instituto, ele que elabora todas essas provas. Então, muitas vezes, quando a gente estuda a prova do Enseja, a gente vai para a prova do Enem, vai até mesmo ver a prova do CELP. A prova do CELP, depois eu vou dar mais atenção para ela. São provas que são de validação do governo brasileiro, elaboradas pelo mesmo instituto. Então, o perfil das questões, o perfil da avaliação entre essas avaliações, às vezes muda um pouquinho o nível, né? Mas todas elas têm o mesmo perfil. Então, aqui na sequência desse material, quero fazer uma revisão, coloquei aqui no título Enseja, né, para esse material, mas independente se eu Enseja, ele traz essa noção geral de conhecimentos do ensino médio brasileiro. É claro que no começo eu vou ter que fazer uma basezinha mostrando sobre os tipos de texto, então vamos fazer uma caminhadinha aqui para ter essa noção teórica, começando pelos tipos de texto, gêneros textuais, aí vamos para algumas questões argumentativas, aí vamos indo na progressão dos conteúdos para fazer uma revisão, tá legal? Então, aqui estamos com a transmissão online. Nesse momento, se de repente tiver alguém que está em casa, tem alguma dúvida, manda no chat aí que a gente consegue conversar e ir respondendo também, tá certo? Seguindo. Então, esses aqui são alguns assuntos importantes que é a previsão que eu tenho para este material. Acho que na aula de hoje não vamos dar conta de tudo isso, né? Mas então falar sobre tipologias textuais, também dos tipos, vamos falar sobre os gêneros textuais, esses dois tópicos eles dialogam, né? Aí também vamos pegar a questão da leitura, argumento, tese, o que que é isso? Separar informação de opinião. Na hora das nossas leituras é importante ter esse olhar também, né? Depois, operadores argumentativos, textos verbais ou não verbais, e daí depois falar até sobre redação. Esses tópicos aqui provavelmente vão ficar para a próxima aula. Hoje nós vamos direcionar os 3 primeiros aí, principalmente, tá certo? Então, vamos lá. Hoje até eu estou com a garganta, não sei se a minha voz aí, para quem já estava acostumado a me acompanhar, a minha voz está um pouco diferente, é porque foi antes de ontem eu tomei a tal da vacina da gripe, né? É importante, sim, a questão da imunização e tudo isso, e para mim acabou dando uma reaçãozinha, então hoje estou um pouco gripado, a minha voz tá com alguma limitação aí na aula de hoje, tá certo? Mas seguimos aí normalmente. Então, primeira coisa, o que é um texto, né? Quando fala definição de texto, é óbvio, professor, texto é quando eu escrevo alguma coisa. Sim, mas a ideia de texto, ela é um pouquinho maior, tá? Apesar de aqui ter algumas definições, eu não vou ler todas as definições que estão aqui, de repente depois dá para dar um pause aí, ler detalhadamente, né? Para quem quer prestar atenção, se tiver alguma palavra difícil me perguntar, mas é o seguinte, texto é todo o enunciado que comunica alguma coisa. E para comunicar, eu posso utilizar da linguagem verbal ou da linguagem não verbal. Um enunciado que comunica que em uma situação específica é um texto. Então, se eu chego e só falo uma placa que está lá, atenção, uma placa que só tem uma palavra, pare, é um texto? É um texto, tá certo? Então, texto é aquilo que comunica algum tipo de linguagem transmitindo uma mensagem num determinado momento. Essas definições que estão aqui, elas são definições que se aplicam mais à questão linguística, à questão dos termos, das palavras. Hoje, a definição de texto ela é mais ampla, considerando os outros elementos não verbais. Que a gente pode falar, uma mensagem de celular que está lá carregada de emojis, né? É um texto? É um texto. Um meme que está misturando palavra, uma ironia, uma cara estranha, 2, 3 imagens editadas e combinadas. Isso é um texto?
é um texto, tá certo? Mas aí são textos que são aplicados a situações específicas. Então, só para algumas definições, que estão lá no dicionário, né? Excerto é um trecho, um recorte, né? Um recorte de língua escrita ou falada de qualquer extensão que constitui um todo unificado. Difícil a definição, né? Mas é um trecho que forma uma ideia total. Vamos para o outro. Koch, né, que é uma das principais estudiosas que a gente tem na questão da linguagem. Define texto como uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos, de palavras, selecionados e ordenados pelos falantes durante uma atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros interação. Então, olha só, são palavras, para Koch, são palavras que são organizadas pelas pessoas e que produzem uma ideia. Então, se eu pegar palavras desconexas, palavra tudo aleatória, palavras soltas, e que não constituem uma ideia, que não permite a interação. Cadê a palavrinha interação? Está aqui, a palavra interação. O que é interação? Eu falo, vocês entendem, existe essa construção de uma ideia. Isso é a coerência, quando a gente constrói uma ideia. Então, se as palavras combinadas, elas não formam, não são organizadas, e elas não formam uma ideia, isso, segundo a autora, não se considera como um texto. Então, um texto ele é considerado quando eu tenho palavras organizadas que transmitem uma ideia entre as pessoas numa determinada situação. E daí, ampliando um pouco mais a definição da autora, aí nós temos a situação em que eu, além dos elementos linguísticos que estão aqui, além dos elementos linguísticos, eu tenho também outros signos de linguagem, que é um gesto, é uma expressão facial, é um desenho, é uma outra foto. Então, tudo isso também pode ajudar a compor um texto, porque ele vai transmitir uma ideia, ele vai ser organizado, ele vai permitir a interação, tá certo? Então, dessa definição aqui, a gente só não pode ficar restrito aos elementos linguísticos. Também tem o que a gente chama de textos não verbais, que é quando eu faço a construção de uma ideia, de uma história, de alguma coisa, somente com imagens, tá certo? Eu não vou ficar aqui lendo as outras definições, acho que elas estão todas dentro do mesmo raciocínio. Quem quiser depois dar uma lida aí no vídeo, dá um pause, né? Lê as outras, tira alguma ideia, e qualquer coisa, se tiver dúvida, eu ponho nos comentários ou mando aqui na conversa, beleza? Seguindo para a próxima. Quando nós falamos daí dos tipos de texto, nós começamos a classificar em alguns tipos, tá? Os tipos de texto, de uma forma um pouquinho mais geral, muitos autores dividem em 3 tipos, que seria, tá lá em cima, né? Descrição, narração e dissertação. Nós temos esses 3 tipos de texto. Então, tudo que é texto que eu pego, eu começo a classificar. Peraí, o que tem de comum nesses tipos? Tem textos que contam histórias, tem textos que explicam um assunto, tem textos que dizem como que as coisas são. Então, pronto, diante dessas ideias, tem essa separação. Um texto descritivo, pegando o quadrinho que está lá em cima, né? O texto descritivo, ele situa os seres e objetos no espaço. Então, o que é um texto descritivo? Ele vai usar principalmente o verbo ser e alguns adjetivos. Porque eu vou falar, a sala é ampla, a sala é grande. Eu estou numa sala de aula que é grande aqui, que vocês não estão vendo, né? A sala é ampla. Eu vou falar, a parede é branca. Eu coloco aqui, o quadro é liso. Eu posso dizer ainda, a sala é cheirosa. Nossa, quando tem, né, as pessoas perfumadas na sala. Então, quando eu falo qualquer coisa assim, eu estou falando daquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos, né? Então, eu vejo que a sala é ampla, eu posso sentir o cheiro, eu posso dizer a sala é silenciosa ou a sala é barulhenta, o quadro é liso. Eu não vejo que é liso, mas é o tato, né? Então, com base na percepção dos nossos 5 sentidos, a gente constrói os textos descritivos. Vou falar, a comida é saborosa, a comida é cheirosa, o prato é belo, né? Então, tudo isso nós vamos sempre descrever de acordo com os nossos sentidos. Então, isso é o texto descritivo. Principalmente o verbo ser com algum adjetivo, com alguma qualificação, com alguma comparação. Então, é para dizer como que as coisas são. Poderia dizer que é uma fotografia com palavras. Imagine que eu preciso descrever como é esta sala, só utilizando palavras sem nenhuma imagem.
então eu preciso dar o máximo de detalhes para isso. Não tem uma estrutura tão formal, apesar do quadrinho aqui, com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Até pegar aqui no quadrinho da conclusão, não há um procedimento específico para a conclusão no texto descritivo. Considera-se concluído quando o texto completa a caracterização. Ah, é assim, 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 comecei a dizer tudo que terminei, ponto. Não tem, assim, aquele negócio de introdução, de apresentação, de desenvolvimento, como tem nos outros tipos de texto que já vamos comentar um pouquinho mais, tá certo? O texto narrativo e o texto dissertativo, nos slides adiante eu vou desenvolver um pouquinho mais, mas o que eu poderia dizer é que a narração, lá no primeiro quadrinho, situa seres e objetos no tempo. Então, é contar uma história, vai narrar, vai apresentar alguma informação, mas é com sequência temporal. Aconteceu isso, depois aquilo, em seguida aquilo, um tempo depois. Então, sempre tem esse encadeamento, tem uma sequência de situações que acontecem. O que nós temos principalmente nesse texto? Verbos de ação no passado. Ele fez, ele explicou, vou usar aqui a situação de hoje. Ele entrou na sala, arrumou os computadores, fez a conexão, abriu a chamada, né? Então começa a fazer toda essa narração, apresentando uma sequência de fatos. Isso é o texto narrativo. O texto dissertativo, que é o último quadrinho lá do texto dissertativo, discute um assunto apresentando, né? Apresentando pontos de vista, com a falha do texto, discute um assunto apresentando pontos de vista. Aquela vírgula não poderia ter ali, falha técnica, né? Discute um assunto apresentando pontos de vista fundamentados na argumentação. Então, eu estou apresentando uma ideia, estou apresentando uma informação, estou explicando isso. Então, geralmente, aí nós temos verbos no presente, ou às vezes até no futuro, no passado pode ter, mas predomina o presente, para querer discutir um assunto. Ele tem o interesse de convencer o outro, de transmitir uma informação. Então, ele já é um texto que mais se utiliza na sociedade, né? Ele tem uma perspectiva muito ampla para vários assuntos. Então, vamos mostrar aqui a sequência já também. Aqui o breve resuminho do texto descritivo, né? Então, pegando aqui no terceiro parágrafo, né? Já comentei o restante, tá? Para escrever é preciso sensibilidade para transmitir as sensações físicas, cores, formas, sons, gostos, odores. Estou no terceiro parágrafo. E psicológicas, impressões subjetivas e comportamentos. Impressões subjetivas também é uma coisa interessante de falar. Se eu digo assim, entrei na sala, a sala estava assustadora. Falo que a sala estava assustadora. Eu falo, a sala estava alegre, que eu percebi as pessoas agitadas. Então, como que eu vou dizer a sala alegre? Às vezes é porque eu vi a expressão das pessoas. Então, isso é uma impressão que eu tenho do lugar. A sala era mal assombrada, né? Então, por mais que seja alguma descrição psicológica, alguma outra percepção, isso também faz parte do imaginário que a gente forma, né? Então, isso aí entra também nos textos descritivos, o que a gente vai chamar um pouquinho de impressões psicológicas do texto, aquilo que na minha cabeça deu uma impressão, né? Deu uma percepção. Tá certo? O restante aqui já estava no outro quadro. Qualquer coisa, dá um pause aí para a leitura. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Mas, enfim, esse aqui eu já comentei aí com outras palavras. O texto narrativo, agora sim, vamos ver com mais elementos. O texto narrativo, ele responde principalmente às 6 primeiras perguntas. Essa aqui eu já vou falar da última, né? Ele vai responder o que aconteceu, quem estava envolvido, como que aconteceu, onde aconteceu, quando, né? E por que aconteceu. Então, por exemplo, uma notícia que nós vemos no jornal vai dizer o que aconteceu, quem, onde e quando. Aí depois ele traz mais detalhes, como que aconteceu, por que que aconteceu. Então, as referências de pessoa, lugar e tempo. Tá lá no jornal, toda notícia ela abre dessa maneira quase. No último sábado, no dia 8 de junho, no Centro Universitário Nivel, com o professor Fábio, aconteceu uma aula. Nossa, virei notícia. Então, as notícias, elas sempre trazem as referências, quem, onde e quando, e o que aconteceu. As notícias elas já começam com isso, depois desenvolvem, dizendo como que aconteceu, por que aconteceu, trazendo mais informações.
O por isso aqui não é bem uma perguntinha, mas às vezes na hora de contar o fato também já se coloca as consequências do fato, né? Como consequência da aula, não sei o que aconteceu, que aprenderam, nossa. Então, essas questões que às vezes envolvem o texto narrativo é a construção da situação. Então, isso é que caracteriza com bastante força. Isso falando aqui em textos baseados na realidade. São textos reais, são textos que descreve, então, tem o relato, tem a notícia, né? Tem o depoimento. Então, às vezes, até o diário, né? A pessoa vai fazer um diário, ela conta o que aconteceu no dia dela. Então, todos esses textos, eles vão explorar o que a gente chama de narrativa, tá certo? E depois nós vamos para os textos ficcionais. Os textos ficcionais, gente, aí nós vamos para filmes, vamos para séries, vamos para livros, né? Todas essas histórias que são contadas em um universo imaginário. Então, ficção, só para lembrar da palavra, né? É aquilo que é inventado, aquilo que não faz parte do real. Então, só para reforçar, então, daí vamos aqui só para começar uma história sobre uma questão ficcional para o texto narrativo. Então, é o seguinte, primeira coisa, quando começa um texto narrativo, vai falar um texto narrativo ficcional, é um texto que eu já trabalhei em aula presencial, qualquer coisa eu organizo para a nossa próxima aula falar para vocês. Por exemplo, o texto que nós temos, nossa, fugiu o título do texto, tic-tac, tic-tac. É um texto da escritora Marina Colasanti, que está até na lista do vestibular, meu Deus, fugiu o nome. A Moça Tecelã, a Moça Tecelã. A Moça Tecelã, então, é um texto que ele constrói inicialmente um universo mágico. Nesse universo mágico que aparece inicialmente, ele mostra o que é a rotina, o que é a vida normal. Então, a moça tecelã, ela tinha o tear, né? Que é aquele equipamento antigo que tem a lançadeira, que é uma manivela que mexe para poder trançar o fio e fazer um tecido com uma máquina que não tem eletricidade. É um procedimento mecânico, mas é manual, a força do equipamento, né? E daí vai lá, fica passando a lançadeira e construindo o tecido conforme as linhas que são colocadas ali. Então, nesse tear, aí contextualiza o que é a vida normal, esse tear tem um poder mágico. E ela tem uma relação direta com a natureza também, né? Ela coloca as linhas ali, ela vai fazendo, tá chovendo, daí de repente ela puxa um fio dourado, abre o sol. Às vezes está muito seco, ela coloca uma linha amarela, né? Ou melhor, desculpa, está muito seco, ela coloca uma linha felpuda, aí começa a vir a chuva, né? Então ela trabalha esse imaginário. Ela está com fome, ela faz o desenho de um peixe no tapete dela, e quando ela faz o desenho do peixe no tapete dela, aí aparece um peixe que está lá para se alimentar e tudo isso, né? Então, no começo de qualquer narrativa, contextualiza o que é a normalidade daquela pessoa. Tudo bem que um tear mágico não é coisa normal, né? Mas, enfim, primeiro contextualiza. Se pegar narrativas de filmes famosos, né? Como Harry Potter, né? Poxa, Harry Potter tem lá as tramas, as complicações que acontecem, mas no começo ele está lá dentro de um universo mágico que tem aqueles elementos. Se é um texto narrativo que eu vou fazer com base na realidade, pode acontecer isso também. Se pegar, por exemplo, o filme do Batman, né? O filme do Batman, ele começa antes de o Batman se transformar no Batman, né? Então, era um menino de uma alta classe social que morava em Gotham City, que tinha uma vida normal com seus pais. Então, essa contextualização inicial. Detalhe, nessa contextualização, geralmente nós temos a predominância de verbos no pretérito imperfeito. O que seria o pretérito imperfeito? Ele vai ser o ava e o ia no final dos verbos, né? Ele andava por aí, ele vivia bem com os seus pais, ele passeava, não sei o quê, ele almoçava sempre em família, então ele corria brincando tranquilamente. Não está falando de um evento, de um fato, está falando de algo que acontecia de modo corriqueiro. Se eu for para o universo ficcional, no caso da moça tecelã, o que acontece? Está falando de um evento, é coisa que ela fazia no dia a dia. Ela bordava o tapete, o céu
o sol aparecia, ou então quando ela passava uma linha, chovia. Quando ela sentia fome, ela bordava o peixe que estava na mesa, que já estava, que aparecia na mesa. Então, esse estava, aparecia, fazia, corria, passeava, são verbos no pretérito, chamado pretérito imperfeito, que dão uma ideia geral para mostrar o que é a rotina. Então, é isso que sempre começa um texto narrativo, tá certo? E daí, daí o que acontece? O texto, isso é o começo do texto, isso é a introdução do texto. Então, eu falo quem, o que e onde, né? Dá essa localização do personagem e apresenta um pouco da ideia da rotina. Então, é mais ou menos isso aqui, é tudo que está numa vida normal, tranquilo, né? Então, na introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos dividir o texto. E daí o que nós temos na primeira parte é a resposta para essas três perguntas: quem, onde e quando, né? E daí começa a voz do narrador contando a história, que daí começa, de fato, a ideia da ação. Então, a ação, no começo, ela está com o pretérito imperfeito, fazendo essa localização. Então, essa é a primeira parte do texto. De repente, o que acontece? O de repente, ele marca uma mudança da trajetória, né? Então, quando fala o Batman vivia, vou usar o Batman e a moça Tecelã para trabalhar, né, com os dois universos aí. Apesar que o Batman também não é real, mas tá lá tudo na ficção. Para mostrar a trajetória. De repente, o Batman está lá, o que acontece com o Batman? Assassinam, os pais dele são assassinados. Então, aconteceu o assassinato. Não é uma coisa que acontecia, aconteceu. É um fato marcante. Aí nós temos o chamado pretérito perfeito, que diz uma memória precisa, trabalha com o que aconteceu, né? Então, de repente, assassinaram os pais dele. E ele ficou com medo de morcego, aí começa a ter outras coisas. E ele começou a procurar os assassinos do pai dele, cresceu um pouco, ele quis vingar-se da morte dos pais, e começa daí uma outra sequência de fatos que é motivada por um problema inicial. Então, qual foi o problema? O assassinato dos pais e ele ficar com aquela sede de vingar-se dos bandidos, né? Então, esse é o evento que mudou a trajetória. Então, isso é o que a gente vai chamar de complicação, ou tecnicamente, vem uma palavra um pouco mais difícil, que é peripécia. Então, peripécia é quando tem essa complicação, que é um problema, alguma coisa que assusta e tudo mais, e que faz essa mudança da trajetória. A vida não segue mais o seu curso normal. Ela tem o que a gente chama de um aumento de tensão. Começa a ficar mais nervoso, começa a ficar uma coisa, né, que começa a fazer mais provocações. Então, o aumento de tensão que acontece aí é justamente quando pegar a história do Batman, que é um exemplo bom para entender isso, que tem a complicação, a partir dessa complicação, fica nervoso, ele vai atrás de querer saber dos bandidos, daí ele vai atrás, se prepara pouco, apanha, depois ele vai lá, faz o treinamento, se afasta, passa por um monte de problema, e volta a procurar eles, e vai atrás de um, vai atrás de outro, vai atrás de outro, até que chega lá no chefão, né? E daí quando tá naquele enfrentamento que vai matar ou morrer, que não sei o que, naquele negócio toda a briga, e chega o quê? No ponto máximo de tensão. Então, aqui desenvolver o texto vai dando cada vez mais nervosismo. Você fica querendo saber o que vai acontecer. Nossa, está piorando, o que está acontecendo? Então, isso não é uma narrativa, que a narrativa da vida normal, ela segue com mais tranquilidade. Aconteceu isso, num dia fiz isso, no outro dia fiz o outro, não sei o quê. E vida que segue sem tensão. Mas quando tem um problema, se busca uma resposta para esse problema. Então, os textos ficcionais, para prender a nossa atenção, eles trabalham muito com isso, né? Então, basicamente isso. Se for para o texto da moça Tecelã, que é o caso, a partir daqui que acontece como complicação, como peripécia do texto. A complicação acontece quando ela estava ali na sua vida tranquila, de repente ela quis ter um marido. Gente, moça Tecelã, Marina Colasanti. Quem não leu o texto ainda, recomendo uma pesquisadinha, é apenas uma página, fácil de achar aberto na internet aí. A moça Tecelã vale a leitura, uma página e pouco, ó, fantástica. E daí falando, né, daí da complicação que tem ali, aparece o marido, apesar que eu já vou contar, vai dar spoiler, vai perder a graça a leitura, né? Então dá pausa no vídeo, vai ler e depois volta. E daí o que acontece? Começa a complicação quando ela quis ter um marido, né? E daí quando ela quis ter um marido,
Aí começa, daí aparece o marido, ela se empolga, daí começam os problemas, né? Aí o marido começa a pedir para fazer uma coisa, o marido começa a pedir para fazer outra, o marido já pede que tem que ter uma casa maior, aí o marido já fala que tem que ter não sei o quê, daí o marido já fala que tem que ter um castelo, e daí depois do castelo já fala que tem que ter criados, que não sei o quê, porque o marido percebe o poder mágico desse tear que tem, que cria as coisas. E ele começa a fazer uma série de exigências. E uma coisa que ela pensou que ia gerar felicidade, o que é a complicação, o aumento da tensão? Ela vai ficando cada vez mais angustiada, com mais coisas para fazer, e aquela angústia vai aumentando, e o marido pedindo mais um monte de coisa, e ela enlouquecendo, não dá conta de nada, até que ele coloca ela na mais alta torre do palácio e deixa ela trancada o dia inteiro fazendo coisa para ele. Então, o ponto máximo de tensão é quando ela está lá, que ela fica presa, angustiada, tendo que fazer um monte de coisa para o marido. Por ser um conto curto, isso acontece rápido no texto, mas assim, essa construção é feita também. E daí fica aquele ponto máximo de tensão, estou aqui, estou angustiado, um monte de coisa, o que eu vou fazer? E daí que é o que a gente chama de clímax na narrativa. Cadê o clímax, né? Aquele ponto máximo de nervosismo que tem lá, a gente vai chamar de clímax. E no desenvolvimento, começa exatamente o porquê tudo acontece. Por quê? Por causa da complicação, né? Por que aconteceu as coisas com a moça Tecelã? Porque ela quis o marido. Por que aconteceu as coisas com o Batman? Porque os pais dele foram assassinados. Como que aconteceu? Ela foi fazendo as coisas, o marido foi fazendo exigências. O que aconteceu? Até o ponto que ela ficou na torre lá fechada, que era próximo da maior tensão. E com o Batman a mesma coisa. Como que aconteceu? Foi atrás, foi investigando, foi se treinando, foi preparando, até que chegou no momento do conflito com o bandido, que né, eu não lembro quem que é o personagem do primeiro filme lá, mas enfim, chega o conflito com o bandido que está na hora do enfrentamento. Então, algo que a gente chama desse aumento da tensão, os textos narrativos que envolvem todo o pensamento literário, eles são construídos com base nessas premissas. Para quem gosta de buscar mais uma referência teórica, e o principal autor que explica a respeito disso é o tal do Joseph Campbell, não lembro se eu estou pronunciando corretamente, mas é o Campbell que ele tem a trajetória da jornada do herói. Então, tem mais elementos aí, aqui eu já estou simplificando para ser mais didático, tá bom? E daí, depois, quando está no ponto máximo de tensão, vai ter o desfecho. O desfecho é como que tudo isso soluciona, como que essa narrativa se encerra, como que resolve. Chegar a voltar o que era a vida normal, não, o passado não retrocede. Mas, pelo menos, o elemento gerador de tensão, ele é eliminado. Então, se, por exemplo, no caso, usar os dois exemplos que eu estou seguindo, no filme do Batman, quando acontece o ponto máximo de tensão do conflito com o bandido, no final ele prende o bandido, a polícia chega atrasada, aquele negócio todo, e praticamente elimina a tensão. Volta a ser o que era antes? É claro que não, o passado não retrocede, né? Mas pelo menos o elemento gerador de tensão acaba e a vida seguiria normalmente. É claro que daí aparecem outras complicações, já vou falar disso. E para a moça Tecelã, o que acontece? Ela está no ponto máximo quando ela chega lá, que o marido está com mil exigências, ela trancada naquela pressão, naquela angústia toda, que ela já estava infeliz com aquela vida. Então, se ela estava infeliz, como que ela resolveu, né? Aí, nesse caso, acaba magicamente voltando ao começo, né? Que daí o que ela faz? Ela começa a desmanchar o tapete. Quando ela começa a desmanchar o tapete, tudo começa a desaparecer, inclusive o marido. Então, se aparecer o marido e as exigências do marido foram gerando a tensão, na hora que ela desmancha o tapete, ela acaba com um elemento gerador de tensão. E a vida volta para a normalidade. Como eu falei, o passado não retrocede, mas nesse caso, como é mais mitológico o negócio, né? Então, nesse caso, volta também a uma normalidade, tá certo? Então, isso que a gente chama de triangulação da narrativa. Por quê? Forma essa ideia do triângulo, né? Então, tem sempre a vida normal, que tudo se inicia, qual que é a complicação, que está aqui na palavrinha peripécia, o clímax, que é o ponto máximo de conflito, o que está acontecendo, e o desfecho é como que é a solução. Então, basicamente, em torno disso. Tem alguns textos, não vou entrar tanto no mérito agora, mas tem alguns textos que eles misturam 2, 3 fios narrativos ao mesmo tempo.
que é o fio narrativo? Essa linha aqui é o fio narrativo, né? Ele mistura um, dois, três. Por quê? Coloca um personagem. Ah, para esse personagem aconteceu essa complicação. Por esse personagem aconteceu essa complicação. Por outro personagem aconteceu essa complicação. Acontece muito nas novelas de televisão, por exemplo, né? Tem 3, 4 personagens ao mesmo tempo em séries, né? Ah, com esse está vivendo esse problema, esse está vivendo esse problema, esse está vivendo esse problema. Aí os três até se conhecem, mas cada um tem o seu problema individual. Então é criado uma única história geral, mas dentro dessa história tem outras histórias pequenas que estão todas ali misturadas, cada uma com a sua normalidade, com a sua complicação. E lá no final, né, no final de uma novela de televisão, por exemplo, no final você quer ver como que todos os personagens acabaram felizes. Ah, o final feliz para esse foi esse. Para outro personagem, terminou de outro jeito. Ah, para outro terminou de outro jeito. A gente fica querendo ver isso. Isso que acontece nas novelas televisivas hoje, que são os clássicos chamados de romances, né? Então, as novelas de televisão hoje são romances literários, em que elas misturam vários, então tem uma complexidade de personagens, tem tudo isso. E esse tipo de prender a nossa atenção para querer saber o que vai acontecer, tem algumas séries que trabalham muito bem com isso para prender a nossa atenção. Vou usar o exemplo aqui da série da La Casa de Papel, não sei a Casa de Papel, não sei quantos aí que já assistiram, que conhecem, mas é uma série que eu acho assim, que quem criou essa série, não estou aqui querendo falar o mérito do roubo, não estou querendo elogiar coisas erradas, não é nada disso, mas enquanto princípio narrativo, houve uma genialidade de quem produziu isso. Por quê? Porque ele trabalha com vários elementos geradores de tensão ao mesmo tempo. Uma narrativa que ela não tem tensão, ela perde a graça. E começa também nessa questão de vários núcleos, que a gente chama várias linhas, começa a acontecer isso ao mesmo tempo. A linha principal da história, o roubo do Banco da Espanha, né? Então, a complicação, até que eles entram no banco. A complicação é quando eles entram no banco. E depois, para sair, que é o que começa a acontecer toda a tensão da narrativa, né? Para sair, o que acontece? A polícia chega, cerca, ataca um, não sei o quê, vem todo... 4 temporadas, 3, 4 temporadas, eles ficam em cima disso. E daí, quando começa a acontecer, o que acontece com um personagem? Um personagem se machucou. Aí, quando tá aquele personagem, tá indo para a atenção daquele personagem, a resolver o conflito com aquele personagem. Mas enquanto tá com o conflito daquele, eles já lançam outra complicação. E eles fazem isso antes de terminar o episódio. Eles resolvem o que aconteceu com o personagem, eliminam, fazem um pequeno desfecho interno, né? E daí, naquele meio, eles já colocam outro problema com outro personagem. Aí cortam o episódio. Aí que mexe, como não resolveu com aquele personagem, você já fica curioso para saber o que aconteceu, você já vai para o episódio seguinte. Aí quando já está resolvendo com aquele lá, eles já lançam um problema com outro personagem, antes de terminar o episódio. Então, às vezes, essa triangulação em séries, ela é feita como se fosse com triângulos recortados, né? Que termina um, começa outro. Termina um episódio. Termina um, começa outro episódio. E, às vezes, alguma complicação que dura 2, 3 episódios. Então, às vezes, tem coisas simultâneas. Então, essa agilidade de ações, complicações que vão nos deixando nervosos para saber o que está acontecendo. Então, isso são formas que tem de prender a atenção, né? Então, essa triangulação narrativa tem. Como último exemplo, para fechar, usar um exemplo de um filme de terror, né? Quando tem o filme Sexta-feira 13, o filme de terror, o que acontece? Os adolescentes em uma casa de campo vão passar no final de semana, aí o que é a complicação? O primeiro deles some, né? Aí já vai, é claro, para o crime, para a brutalidade no filme de terror. O primeiro deles some, e daí a partir disso todos os outros começam a procurar, mais um some, acha o corpo de um, aí vem aquele negócio mais horrível ali mesmo, né? Mas mesmo assim começa o quê? Até que está no momento do enfrentamento com o criminoso, né? No enfrentamento com o criminoso. E daí, na hora que chega aquele ponto máximo lá, eles conseguem vencer, pegam um mato, dão umas pancadas lá, derrubam, né? O Jason, acho que é o Jason de Sexta-feira 13, tô trocando o personagem, acho que é isso aí mesmo. E depois, na hora que resolve a tensão, então mataram lá o bandido, foram lá e enterraram o bandido. Aí, beleza, fechou a triangulação, né? A complicação some as mortes, o enfrentamento com o bandido, até que tudo se resolve quando eles enterram aquele ser lá, né? Só que daí, como que termina o filme? O filme termina com o Jason cavando a sepultura com a mãozinha lá fora.
Então, olha só, o que era para ser o desfecho com a vida normal ali terminando, no final já lança uma nova peripécia, já lança uma nova complicação. Que quando põe a mãozinha para fora, já é um elemento gerador de tensão, você já fica louco para ver o outro filme, para saber, peraí, o que vai acontecer depois? Não acabou o filme. Então você fala, não tem um desfecho. Isso já é um elemento gerador de tensão, que é o seguinte, as grandes produtoras hoje fazem isso o tempo inteiro. Fazem uma narrativa, conta a história, termina, a hora que termina a história, nem que seja lá nos créditos finais do filme, eles já lançam alguma ideia para um próximo filme. E daí todo mundo, nossa, já tem acontecido tal coisa, vai acontecer tal coisa, todo mundo já fica querendo saber o que vai ser. Isso mexe com a curiosidade, isso mexe com a nossa expectativa. Olá, olá. Houve uma pequena queda aqui, né? Falha técnica, gente. Eu coloquei a extensão do notebook, mas aí a extensão não ficou bem conectada na tomada. Aí acabou a bateria do notebook. Olha só que bonitinho. Eu vi, desligou, falei, ué, fui olhar, a tomada não estava bem conectada. Mas agora já liguei, voltamos certinho, seguimos aqui então o nosso roteiro. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Né? Então vamos agora continuar aqui o que eu estava dizendo. Então, só para fazer o fechamento, né? Essa parte então que nós temos aqui que eu estava falando sobre a triangulação da narrativa, então é o que muitas grandes produtoras fazem justamente nos créditos do filme, né? Então tem a construção da história, termina, daí lá no final eles lançam mais uma complicação, curiosidade para o pessoal querer ver o outro filme, e as séries precisam trabalhar com isso. Já aconteceu até algumas séries que eu comecei a assistir, né? E daí que eu gosto, eu aprecio a questão da literatura, do cinema, eu olho muito para isso, né? E quem que não gosta disso hoje, né? Às vezes é difícil falar. Então, daí acontece exatamente isso. Daí, às vezes, fica lá uma linha narrativa que começa a ter poucas ações, né? Ah, tem uma complicação, daí acontece isso, acontece aquilo, é uma coisa assim meio monótono, né? O que é a palavra monótono? Monotom. Fica só tan, 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 tan. É uma coisa que não mexe, né? Então, em razão disso, às vezes, algumas perdem a graça aí no gosto do público por essas questões. Só mais um ajustezinho aqui, deixa vamos adiante. Segue. Agora sim, tudo regularizado no computador. Então, seguindo, então, basicamente, essa história, quando a gente vai para qualquer texto narrativo, é isso. E textos que às vezes acontecem de aparecer no vestibular, ou às vezes textos narrativos, quando tem questões que envolvem isso em uma prova, é de perceber isso. Qual que é a complicação?
Qual que era o contexto inicial? Qual que é o clímax? Qual que é o desfecho, né? Então, em torno dessa triangulação, qualquer pergunta de interpretação de texto, quando é um texto narrativo, ela é focada nessa percepção, tá legal? Então, seguindo aqui, quando nós vamos daí para o texto dissertativo. O texto dissertativo também, agora eu vou fazer uma apresentação teórica, depois nós vamos para exemplos. Mas só para tentar diferenciar, nós temos duas questões importantes do texto dissertativo, que é separar o texto, está aqui embaixo nas 3 últimas linhas, né? O texto expositivo do argumentativo. Aí nós precisamos começar a pensar algumas diferenças. Mas antes disso, então o texto dissertativo é expor ideias, eu vou procurar analisar, apresentar provas. A quarta linha, analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade, o posicionamento diante dela. Geralmente, o texto dissertativo, no dia a dia, na sociedade, a gente tem textos em que a gente está falando da nossa opinião. Se eu estou falando sobre a minha religião, querendo convencer alguém, se eu estou falando sobre o meu time de futebol, se eu estou falando sobre o que eu aprendi na aula, se eu estou falando sobre o meu ponto de vista político, se eu estou falando sobre qualquer assunto que eu esteja discutindo, é um texto dissertativo. Ponto. Aí ele tem uma característica um pouco diferente. Porque se eu só estou transmitindo uma informação, é o que a gente chama de texto expositivo. Expositivo, vem a palavra expor, que é praticamente um sinônimo de apresentar, né? Então, eu só estou apresentando informações. Então, quando eu falo sobre o texto narrativo, por exemplo, né? Eu falo sobre o texto narrativo, o que eu acabei de explicar, que tem a complicação, clímax e desfecho, que tem a questão da linha da normalidade, dessa triangulação, muitos utilizam, né? Então, quando eu falo isso, é um texto expositivo. Mas quando eu falo assim, a série A Casa de Papel é uma ótima série, é uma série que chama atenção, é uma série que provoca, é uma série bem construída. Quando eu falo isso, o que eu estou fazendo? Estou dando a minha opinião. Tudo bem que eu tenho que ter um critério, né? Estou apresentando a minha opinião sobre a série. Então, aí, eu já estou no que a gente chama de argumentativo. Então, o texto argumentativo é quando eu defendo a minha opinião. Texto expositivo é quando eu apresento informação. Geralmente, os dois estão misturados, porque eu apresento uma informação para daí dar a minha opinião, né? Então, essa articulação acontece em muitos textos. Exposição e argumentação, elas estão sempre juntos. Por isso que um guarda-chuva, para a gente colocar esses dois termos dentro, é o que a gente chama de dissertação, tá? Então, a gente pode dizer que a dissertação, ela pode ser só expositiva, ou ela pode ser só argumentativa. Mas, geralmente, ela mistura os dois, tá certo? Alguns tipos de texto, eles têm que ter a característica de ser somente expositivos, que seria a característica de um material de aula, né? Na aula está falando lá sobre o funcionamento das células, vamos para biologia. Está falando sobre ciências, que vai falar sobre o movimento da Terra, que entra lá em geografia, né? Está falando sobre o movimento da Terra, tudo isso. Não está perguntando a opinião, se eu concordo, se eu acho legal que a Terra gira ou não. Então, é uma exposição, não tem nem o que discutir, né? Então, nesse caso, são textos expositivos. Aí tem alguns textos que daí a gente, então, textos que se caracterizam como expositivos. Aí alguns textos, quando a gente vai defender um ponto de vista, eles são argumentativos. Aí isso também depende muito até do assunto. Porque, por exemplo, uma pessoa vai falar sobre política, usar as polêmicas, né? Uma pessoa vai falar sobre política. Como que ela vai falar sobre política? Às vezes não vai opinar. Então, tem que ter uma análise muito técnica para isso. E no dia a dia, as pessoas às vezes não separam isso. Quando ela vai falar, ela não quer saber sobre a questão técnica, ela quer falar do candidato que ela gosta. E daí, às vezes, o candidato que ela gosta, ou religião, qualquer outro assunto aí que é mais polêmico para a gente mexer, né? Quando a pessoa fala daquilo que ela gosta, mesmo que tenha uma informação que seja contra o pensamento dela, às vezes a pessoa ignora aquela informação e ela quer ficar só na argumentação. Então, a argumentação tem a ver com informações para convencer e também a argumentação, ela tem a ver com a nossa emoção. E quando nós falamos a argumentação com emoção, aí vem mais uma palavrinha, ela é chamada de persuasão.
Então, persuasão é quando eu começo a conversar e eu uso ideias, vamos falar assim, emocionais para convencer o outro. Ó, vamos naquela festa, porque vai ser legal, vai ser divertido, vai ter muita gente lá, e muita gente até informação, né? Mas é muito animado, é bacana. Quando eu comecei a colocar assim, eu tô o quê? Tô querendo mexer com a emoção de alegria. Então, isso é o que a gente chama de persuasão. Persuasão é quando eu trabalho essa emoção, né? Ou então eu falo, ó, fulano de tal, é assim, ele é ruim, é não sei o quê. Quando eu começo a colocar palavras negativas sobre, eu estou opinando, estou querendo mexer com a emoção das pessoas. Então, quando a gente fala de mídia, de texto para conhecimento, tem aquilo que é informação, aquilo que é opinião, que daí a opinião ela também é baseada em informações, mas a opinião também pode ser baseada em emoções. Então, tudo isso ajuda a compor o que é a nossa cabecinha para enxergar o mundo, né? Muito louco falar tudo isso, né? E daí agora vamos para alguns exemplos aqui. Todos os textos, quando a gente fala de textos argumentativos, eles trabalham com alguma opinião. A gente olha para uma charge dessa aqui, a gente fala, isso aqui não tem muito a ver com opinião, mas vamos lá, ó, redução da maioridade penal. Não sei se vocês sabem exatamente, aqui no Brasil, né, com 18 anos é o que a gente chama da maioridade penal. Então, a partir dos 18 anos, ele pode ser, se faz um crime, né, aí é preso, acontecem todas as implicações legais. Menor do que 18 anos, a lei ela é mais leve, ela não pune da mesma maneira de um maior de idade, que falar aquele que é menor de idade, ele não tem tanto discernimento, às vezes pode ser influenciado psicologicamente por outras pessoas, então menos de 18 anos, a lei não se aplica da mesma maneira, porque considera que às vezes a pessoa ainda não tem maturidade para perceber tudo isso. Isso é o conceito. Eu não vou dizer se isso é bom, se é ruim, alguns falam com 18, aí tem gente que fala, não, com 16 anos já pode responder à lei, outros dizem, não, com 14 anos já tem que responder à lei. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é com 12 anos, me corrijam se eu estiver errado, 12 ou 14, não sei, conforme o tipo de crime, tem algumas coisas assim. Então, tem alguns países que é menos, tem outros países, acho que mais de 18, acho que nenhum país, né? Então, 18 é o limite que nós temos aqui. E daí, nessa tira aqui, nessa charge, né? Charge é quando tem um quadrinho com uma crítica social. E daí aqui, redução da maioridade. Aí os policiais revistando bebês. E daí um diz, esses aqui estão limpos. Limpos quer dizer que não achou nada de errado, né, na gíria dos policiais, né? Tá limpo, não tem nenhuma arma, não tem nada de incorreto, né? Esses aqui estão limpos. Aí outro diz, sorte sua. Aí a cara do menininho lá que sujou a fralda, né? E o policial sujou as mãos. Agora poderia perguntar para vocês, qual que é a opinião do autor que escreveu essa charge? Do autor que fez esse desenho? Porque tem a discussão, tem que reduzir a maioridade ou não tem que reduzir a maioridade? Qual que é a opinião de quem escreveu isso? Então, aqui nós temos o que a gente chama de ironia, né? Então, a ironia é uma ideia de forçar a barra para perceber que tem um exagero. Então, eu posso afirmar que quem fez essa charge, ele tem a opinião contrária à redução, que seria mais ou menos como falar assim, ó, vocês estão falando tanto em reduzir a maioridade, estão falando em reduzir, daqui a pouco estão revistando bebês. Então, mais ou menos assim. Então, quando uma charge, que é esse humor ácido da política, né? Quando uma charge, ela constrói um exagero sobre alguma situação, o que a pessoa quer fazer é justamente mostrar o contrário. Ó, vocês estão falando tanto, estão exagerando, isso nem é tudo isso, olha só, vocês estão exagerando. Então, o exagero construído em algumas dessas charges, elas trazem essa questão de defesa de uma ideia. Então, eu tenho certeza que quem escreveu essa charge, não sei se ele defende isso de fato, não posso falar da cabeça da pessoa, mas o texto que ela produziu nos remete a essa ideia, né? Então, nos traz a ideia de que aqui há uma defesa de que não se deve reduzir a maioridade penal, que estão exagerando nessas conversas, tá certo? Então, isso é uma forma também de leitura que nós temos. Texto verbal, texto não verbal. Isso é um texto dissertativo, por quê? Porque defende uma ideia, dissertativo, argumentativo, inclusive. Então, isso não é só na questão dos textos escritos, mas quando trabalhamos com imagem, a argumentação, a exposição, todas essas ideias funcionam também.
Tá certo? Então, só para fechar essa aula aqui, meio-dia em ponto agora, no nosso horário aqui em Cascavel, né? Então, só vou aqui fechar com a explicação desses tipos de texto, ampliando para mais dois casos, tá certo? Ampliando mais dois casos agora, nós temos o texto narrativo, descritivo, expositivo, tá aqui, né? Exposição, dissertação e aqui argumentativo. Então, hoje tem alguns autores que, ao invés de falar de três tipos, descrição, narração, dissertação, e separa a dissertação em duas, alguns já separam direto esses tópicos. Então, essa aqui é uma imagem que eu tirei da internet, joguei aqui no slide, que também está bem didática, fácil de entender, né? Então, narrativo fornece informações sobre tempo e espaço do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. Texto descritivo, sequências de localização, riqueza de detalhes, né? Falar como que é, uso de adjetivos. Expositivo, a dissertação expositiva. Analítico limita-se a apresentar e expor determinada situação. Então, apresenta informações, é só isso. Não opina, não deve ter opinião. E quando a dissertação ela é argumentativa, que a dissertação a gente divide, né? Quando a dissertação ela é argumentativa, defende um ponto de vista e tenta convencer, que é apresentar informações para trazer uma ideia, e persuadir. Persuadir é quando tem a ideia da emoção também. Então, é isso que mexe para convencer, para colocar um ponto de vista, construir uma visão de mundo. E daí aqui acrescenta também, é um texto que não se enquadra bem nas outras linguagens, o que a gente chama de texto injuntivo. O texto injuntivo é quando tem uma instrução, e aqui sequências imperativas, tá? Eu sei que nós temos o horário, se alguém de repente precisar sair da conexão, fique à vontade, eu vou seguir mais 5 minutos só para terminar com uma questão, tá? E daí, de toda forma, eu mando a gravação depois, só para que eu possa fechar esse raciocínio de explicação aqui na aula de hoje, tá bom? Então, agora falando sequências imperativas. Quando a gente fala de uma linguagem imperativa, é uma derivação que vem da palavra imperador. Quem é o imperador? Aquele que dá ordem. Faça, ande, obedeça, escreva, né? Então, quando tem o imperador, é aquele que dá ordem para fazer alguma coisa. Então, uma linguagem, uma sequência imperativa, então, é uma sequência de ordens, é uma sequência de orientações. Então, isso daqui vem aonde? Sugere ações, faz imposições, exigências. Eu vou segurar aqui só no sugere ações. Quando tem uma receita, né? Pegue a farinha, coloque em uma forma, faça não sei o quê. Então, quando tem essas sequências imperativas, é o que a gente vai chamar de texto que está ali dando ordens, a linguagem imperativa. Então, essa sequência vai para uma receita, vai para um manual de instruções. Então, essas questões imperativas, elas são sempre colocadas dessa maneira aqui, tá certo? Então, aqui entra a receita, entra quando tem um pedido, muitos textos entram aqui, os autores mais modernos separaram dessa nova classificação aqui também, tá certo? Então, aqui só para fechar, então, essa última partezinha, nós temos texto narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Então, aqui daí tem vários exemplos, né? Romance, novela, conto, fábula, histórias que são contadas. Texto descritivo, uma biografia, um relato de viagem, um diário, como eu comentei. Expositivo entra na questão de aula, né? Didática, um resumo, estou apresentando informações. Argumentativo, vou lá para o editorial jornalístico, artigo de opinião, então são alguns textos bem específicos com isso. E o texto injuntivo é aquele que vem me dar uma ordem. Faça isso, uma receita, um manual de instruções. A publicidade, ela é muito injuntiva também, né? Que ela está toda hora querendo sugerir ações. Compre, faça, né? Então, dentro de tudo isso daí também, tá certo? Eu tenho até uma questãozinha, mas eu vou deixar para a próxima aula. A aula de hoje, então, eu encerro por aqui. O que era a minha ideia? Então, separar um pouquinho a ideia dos tipos textuais e falar agora da sequência, eu vou ter que explorar um pouquinho mais, falando sobre os gêneros textuais. O que é a diferença desses conceitos? Tipos textuais, teoricamente, hoje se consideram esses 5. Gêneros textuais, aí são todos esses textos diferenciados. Um artigo de opinião, uma entrevista, uma notícia, um conto, um romance. É quando eu pego um tipo de texto e aplico numa situação específica, tá certo? Mas aí na próxima aula eu vou retomar isso aqui e daí vamos seguir com algumas questões, tá certo? Gente, então encerramos por aqui. Agradeço muito aí quem está acompanhando, agradeço o carinho aí, né? Tudo isso, a presença aqui.
E de toda forma, o material vai ficar disponível na internet também. Conversamos mais pelo grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interagir, tá certo? Agradeço muito a presença, meu abraço, meu carinho. Até a próxima aula. Valeu, gente. Encerramos aqui. Estou vendo aí presença de mais pessoas hoje, que legal. Bacana. Eu vou encerrar a gravação e vou continuar online mais um tempinho. Então, se alguém quiser conversar comigo, estou à disposição. Deixa eu encerrar aqui. Parar a gravação.